Dopamina e cultos evangélicos modernos. A influência da estética sensorial na experiência religiosa. Nos últimos anos, os cultos evangélicos modernos passaram por uma transformação significativa. O que antes era uma experiência marcada por simplicidade e introspecção, agora se assemelha a grandes espetáculos audiovisuais. Igrejas contemporâneas adotam paredes pretas, iluminação dinâmica, música intensa e pregações performáticas para envolver os fiéis em uma experiência sensorial imersiva. Essa mudança não é apenas estética, ela tem impactos diretos no cérebro humano. Um dos principais neurotransmissores envolvidos nesse processo é a dopamina, responsável por regular a motivação, o prazer e o sistema de recompensa. Estudos indicam que cultos estruturados dessa maneira estimulam a dopamina de forma semelhante a shows musicais, eventos esportivos e até mesmo certas formas de entretenimento digital. Este artigo explora como os elementos sensoriais dos cultos modernos influenciam o cérebro dos fiéis, reforçando sua experiência religiosa e emocional. A evolução dos cultos evangélicos e o surgimento do show religioso. A transformação dos cultos evangélicos modernos não aconteceu por acaso. O crescimento do pentecostalismo e neopentecostalismo trouxe uma nova abordagem para a adoração, enfatizando experiências emocionais e manifestações espirituais intensas. O ambiente das igrejas tradicionais, caracterizado por iluminação clara, bancos enfileirados e um tom mais solene, foi substituído por cenários escuros, iluminação teatral e som amplificado, criando um ambiente semelhante ao de grandes eventos culturais. Essa nova estética foi inspirada em shows de música, espetáculos teatrais e eventos midiáticos, que buscam engajar o público de maneira emocional e sensorial. A seguir, exploraremos a relação entre essa estrutura e o funcionamento do cérebro humano, analisando como os elementos visuais, sonoros e emocionais influenciam a experiência religiosa. A dopamina e o sistema de recompensa no contexto religioso. A dopamina, neurotransmissor essencial no sistema nervoso, desempenha um papel central no processo de motivação, prazer e recompensa. Em um nível básico, a dopamina é responsável por nos impulsionar a buscar comportamentos que nos tragam recompensas positivas, como alimentação, socialização ou até mesmo conquistas pessoais. No entanto, ela não apenas está associada ao prazer físico, mas também é crucial na formação de memórias emocionais e na aprendizagem motivada, desempenhando um papel vital nas práticas espirituais, principalmente no contexto dos cultos religiosos modernos. Nos cultos religiosos contemporâneos, que frequentemente incorporam elementos sensoriais e emocionais, como luzes, música e efeitos visuais, a dopamina atua como um agente facilitador de experiências emocionais intensas e espirituais. A ativação desse sistema de recompensa neuroquímico durante o culto pode criar um ciclo de gratificação que conecta os participantes a um comportamento repetitivo de participação em eventos religiosos. Esse ciclo de prazer imediato e recompensa emocional levanta importantes questões sobre os efeitos a longo prazo dessa estimulação no desenvolvimento de uma fé profunda e genuína. A dopamina como elemento central no sistema de recompensa. A dopamina é um neurotransmissor que atua no cérebro e está ligada ao sistema de recompensa, regulando a sensação de prazer, motivação e, por consequência, o comportamento. A dopamina é liberada quando o cérebro antecipa ou experimenta uma recompensa, criando um ciclo de feedback positivo que reforça o comportamento que gerou a recompensa. Isso é fundamental tanto no comportamento social quanto nas respostas emocionais. E é justamente esse mecanismo que torna os cultos modernos tão eficazes na criação de uma experiência de prazer emocional para os participantes. Em um contexto religioso, a dopamina pode ser liberada por meio de momentos emocionais intensos durante o culto. A música, a iluminação, os efeitos especiais e até mesmo a conexão com a comunidade podem atuar como gatilhos de recompensa, ativando o sistema de dopamina e criando um ciclo de prazer. O cérebro, ao perceber esses estímulos como positivos, busca repetir a experiência, criando um desejo contínuo de participar dos cultos e de experimentar novamente aquela sensação de prazer espiritual. A relação entre dopamina e a experiência religiosa. O culto religioso moderno, com suas performances artísticas e efeitos audiovisuais, cria um ambiente em que os participantes se sentem emocionalmente elevados.
Essa elevação emocional não é apenas uma expressão de fé ou experiência religiosa genuína, mas também pode ser um resultado direto da estimulação sensorial e da ativação do sistema de dopamina. Quando alguém participa de um culto e sente uma emoção intensa ou experiência de êxtase espiritual, é provável que o cérebro libere dopamina, criando uma sensação de prazer e bem-estar. Essa resposta emocional é poderosa e pode levar a uma forte associação entre a experiência religiosa e os sentimentos de recompensa. Essa relação cria um círculo vicioso, onde os participantes buscam repetir a experiência emocional intensa, o que, por sua vez, leva a mais estimulação sensorial e, consequentemente, mais liberação de dopamina. A dopamina, então, reforça o comportamento de participação religiosa, criando um ciclo em que a experiência sensorial se torna a principal motivação para o engajamento contínuo com a fé. A dopamina não apenas está envolvida na criação de sentimentos positivos durante o culto, mas também está associada à gratificação imediata, o que pode levar a uma busca incessante por emoções fortes e experiências espirituais intensas. Nos cultos modernos, onde os estímulos sensoriais são abundantes, essa busca pode se transformar em um desejo constante de picos emocionais que reforçam o ciclo de prazer e recompensa. Esse fenômeno pode ter consequências de longo prazo no comportamento religioso, pois muitos participantes podem começar a associar a fé e a experiência religiosa mais com a busca por emoções imediatas do que com uma transformação espiritual duradoura. A religião, que tradicionalmente é uma jornada de crescimento interior, disciplina e reflexão profunda, pode se tornar, em vez disso, um espetáculo de gratificação instantânea, onde os fiéis buscam apenas o prazer proporcionado pela estimulação sensorial. Dopamina e a formação de memórias religiosas. Além de sua função no prazer imediato, a dopamina também está intimamente envolvida na formação de memórias. Quando experimentamos uma emoção intensa, seja ela positiva ou negativa, a dopamina ajuda a fortalecer as conexões neuronais relacionadas a essa experiência. No contexto religioso, isso significa que eventos ou momentos de culto que ativam a liberação de dopamina podem fortalecer a memória emocional associada à experiência religiosa. Com o tempo, as memórias emocionais intensas de cultos anteriores podem se tornar um gatilho motivacional para a participação repetida em cultos ou eventos religiosos. Isso contribui para um reforço da religiosidade, pois a pessoa começa a associar a fé à sensação de prazer ou bem-estar que experimentou em cultos anteriores. Embora essa conexão possa ser benéfica em termos de engajamento religioso, ela também pode gerar um foco excessivo na emoção, em detrimento da espiritualidade genuína, criando uma experiência religiosa que se limita a um ciclo de satisfação emocional. Além dos efeitos individuais da dopamina, a experiência de culto moderno também é socialmente mediada. O comportamento coletivo nos cultos, onde todos estão engajados em um mesmo evento emocional, também ativa a liberação de dopamina, criando uma sensação de pertencimento e conexão social. O ambiente de culto, com sua energia coletiva, intensifica as emoções dos participantes, e a dopamina atua como uma recompensa social, incentivando os indivíduos a participar repetidamente de tais eventos. A sensação de comunhão que muitas pessoas sentem nos cultos pode reforçar a ideia de que a experiência religiosa é também uma experiência social, onde o prazer emocional é não só individual, mas compartilhado entre os membros da comunidade religiosa. Isso pode criar uma dinâmica de grupo onde a participação em cultos se torna parte de um comportamento social normativo, reforçando ainda mais o ciclo de gratificação. A relação entre dopamina e a experiência religiosa nos cultos modernos ilustra como o sistema de recompensa pode ser utilizado para criar momentos emocionais intensos que atraem os fiéis. No entanto, enquanto a dopamina desempenha um papel importante na criação de um ambiente de culto envolvente, ela também pode levar a uma dependência emocional do prazer imediato, em vez de uma espiritualidade profunda e duradoura. Esse ciclo de gratificação imediata pode distorcer a prática da fé, criando uma religiosidade superficial que se baseia na busca constante por emoções intensas, em vez de um compromisso contínuo com a transformação espiritual. A verdadeira fé cristã envolve mais do que a satisfação dos sentidos. Ela é um processo de crescimento contínuo, de reflexão e de compromisso com os ensinamentos de Cristo, que vai além das emoções momentâneas e das recompensas imediatas proporcionadas pelo sistema de dopamina.
O papel da música e da iluminação na estimulação emocional. A música tem sido uma parte fundamental das práticas religiosas desde os tempos antigos. No entanto, no contexto das igrejas evangélicas modernas, a música desempenha um papel ainda mais central. Bandas profissionais, com equipamentos de som de última geração, criam uma atmosfera sonora que é projetada para maximizar a experiência emocional. A música, especialmente quando combinada com efeitos de luz e visuais, tem um impacto direto no cérebro, intensificando a liberação de dopamina. Quando os fiéis participam de cânticos e louvores em igrejas com música ao vivo e luzes pulsantes, o efeito sensorial gerado pode ser comparável ao de estar em um show de rock ou em um evento de grande porte. A música cria uma conexão emocional intensa e os fiéis se sentem imersos na atmosfera espiritual que é transmitida pela combinação de som, luz e imagem. A iluminação, por sua vez, exerce uma influência psicológica profunda. Em muitas igrejas modernas, as paredes pretas e luzes direcionadas ajudam a concentrar a atenção no palco, enquanto as cores e os efeitos de luz intensificam as emoções. A variação da intensidade da luz pode criar momentos de introspecção profunda ou euforia espiritual. O uso de projeções e vídeos dinâmicos também contribui para criar uma atmosfera visualmente envolvente, o que potencializa a experiência emocional. A ilusão da espiritualidade instantânea. Um dos principais efeitos dessa transformação estética é a criação de uma experiência religiosa cada vez mais instantânea e emocionalmente intensa. Em muitos cultos modernos, a busca pela experiência de êxtase espiritual é priorizada, e a expectativa de sentir uma ligação imediata com Deus pode ser alimentada pelos estímulos sensoriais proporcionados pela música, iluminação e pregação performática. Esse fenômeno pode ser comparado com as tecnologias de entretenimento instantâneo que têm dominado a sociedade contemporânea. Nos cultos modernos, a experiência espiritual muitas vezes se torna algo que é esperado como parte da prática religiosa, com a expectativa de que cada culto proporcione uma sensação emocional profunda e imediata. A dopamina desempenha um papel crucial nesse processo, pois ao liberar esse neurotransmissor, os fiéis se sentem recompensados emocionalmente, o que reforça o desejo de retornar e repetir a experiência. No entanto, essa busca por emoções intensas e imediatas pode levar a uma visão da espiritualidade mais superficial, onde o prazer emocional torna-se mais importante do que o crescimento espiritual real. A experiência religiosa se torna algo mais voltado para o prazer momentâneo, criando uma relação com a fé que pode ser mais dependente dos estímulos externos do que da transformação interna. A busca pelo pico emocional e a manipulação do sistema de recompensa. A busca por um pico emocional nas igrejas modernas pode ser comparada à maneira como eventos de entretenimento, como shows e festas, operam. O objetivo é criar uma sensação de elevação emocional, o que é alcançado por meio da combinação de som, luz e participação ativa do público. Esse fenômeno de pico emocional é intrinsecamente ligado à liberação de dopamina no cérebro, que reforça o comportamento de buscar experiências similares no futuro. No entanto, o risco de dependência emocional pode surgir, onde os fiéis se tornam mais interessados na experiência sensorial do culto do que no desenvolvimento espiritual real. Esse fenômeno é visível na forma como as igrejas modernas têm investido cada vez mais em recursos que potencializam essa resposta emocional. Com o uso de equipamentos de som e iluminação de última geração, a música que ressoa durante o culto tem um poder quase hipnótico. Ao mesmo tempo, a combinação de efeitos visuais, como projeções de imagens simbólicas e luzes piscando, cria um ambiente sensorial que fortalece a experiência religiosa. Os fiéis, ao experimentarem essa sensação de prazer e satisfação imediata, podem começar a associar sua fé ao prazer sensorial proporcionado pelo culto, buscando assim cada vez mais essas experiências. Isso pode resultar em uma espécie de reforço negativo, no qual a pessoa se sente impelida a repetir a experiência religiosa intensa, não pela verdadeira conexão espiritual, mas pela necessidade emocional de sentir o prazer proporcionado pela dopamina. O impacto a longo prazo da estimulação sensorial nas igrejas.
A crescente presença de estímulos sensoriais nos cultos religiosos modernos tem sido uma característica marcante das igrejas contemporâneas. As luzes brilhantes, os shows musicais de grande escala, os efeitos visuais e a interação em tempo real com o público são elementos que transformaram a experiência de culto em um evento imersivo. Contudo, essa imersão sensorial e a criação de experiências emocionais intensas podem ter consequências significativas a longo prazo, tanto para os indivíduos quanto para a comunidade religiosa como um todo. O uso de estímulos sensoriais no culto religioso levanta importantes questões sobre o equilíbrio entre a busca por uma experiência emocional imediata e a construção de uma fé duradoura e profunda. A estimulação sensorial, como luzes piscando, música em alto volume e até mesmo o uso de aromas ou temperaturas controladas, tem um impacto direto no sistema nervoso central e nos neurotransmissores do cérebro. A música, por exemplo, é um dos principais responsáveis por ativar o circuito de prazer no cérebro. Esse efeito pode gerar uma sensação de êxtase espiritual, em que os participantes se sentem emocionalmente elevados e profundamente conectados com a experiência religiosa. Embora essa resposta emocional intensa possa ser uma ferramenta poderosa para criar um ambiente de culto que ressoe com os participantes, a dependência de estímulos externos pode gerar efeitos negativos a longo prazo. O problema é que, quando esses estímulos sensoriais se tornam a principal forma de envolvimento com o culto, eles podem criar uma espécie de dependência emocional em relação à intensidade da experiência. Os fiéis podem começar a associar a verdadeira experiência religiosa não à conexão interna com Deus, mas à sensação de prazer imediato proporcionada pela música, luzes e outros elementos sensoriais. Uma das maiores consequências dessa estimulação sensorial é a busca constante por picos emocionais. Nos cultos, muitos participantes se tornam motivados pela busca de uma experiência espiritual intensa e imediata, uma sensação de êxtase ou de revigoramento emocional. Esse fenômeno pode criar uma cultura de gratificação instantânea, onde os fiéis esperam que cada culto seja um evento espetacular que reforce a sensação de proximidade com Deus. No entanto, picos emocionais não são sustentáveis ao longo do tempo. Uma vida espiritual saudável exige mais do que momentos de entusiasmo. Ela requer constância, compromisso e crescimento interior. Quando a experiência religiosa é reduzida a esses momentos de intensas emoções passageiras, a prática da fé corre o risco de se tornar superficial. Os indivíduos podem começar a sentir que a experiência de culto é incompleta se não houver uma explosão emocional associada, o que pode levar a uma insatisfação crônica com os cultos ou com a fé em si. A desconexão com a espiritualidade profunda. A busca por experiências emocionais intensas também pode levar a uma desconexão com os aspectos mais profundos da espiritualidade. A verdadeira fé cristã envolve compromisso com a palavra, oração, meditação e práticas diárias, que são mais silenciosas e introspectivas. A dependência de estímulos sensoriais para criar momentos de encontro com Deus pode diminuir a capacidade do indivíduo de cultivar uma espiritualidade sólida e enraizada que transcende as emoções momentâneas. A espiritualidade profunda está ligada ao crescimento gradual e à transformação interior, algo que vai além da excitação dos cultos e da busca por emoções fortes. A vida cristã exige reflexão contínua, disciplina e compromisso com o serviço ao próximo. Sem esses elementos, a fé pode se tornar apenas uma experiência externa, um espetáculo sensorial que perde seu verdadeiro significado. O impacto a longo prazo da estimulação sensorial nas igrejas pode resultar em uma dependência emocional dos cultos. Os participantes podem começar a esperar que os cultos sempre ofereçam um espetáculo de entretenimento, com o mesmo nível de emoção e excitação. Isso pode criar um ciclo vicioso de busca por uma experiência sensorial, onde a pessoa nunca é capaz de encontrar uma paz espiritual duradoura sem a presença de estímulos externos. Além disso, essa dependência de emoções momentâneas pode ter um efeito desintoxicante na fé de uma pessoa. A fé se torna menos transformadora e mais dissociada da realidade cotidiana. Em vez de encarar os desafios da vida e aplicar os ensinamentos cristãos de forma prática, os indivíduos podem se concentrar apenas no próximo pico emocional, buscando no culto uma substituição para as dificuldades da vida real. Isso pode criar uma espiritualidade frágil, que não consegue resistir aos desafios do cotidiano. O desafio para as igrejas: manter o equilíbrio.
As igrejas modernas enfrentam o desafio de equilibrar a utilização de estímulos sensoriais com a necessidade de manter a autenticidade espiritual. Enquanto os estímulos sensoriais podem ser uma ferramenta eficaz para engajar os fiéis e criar uma experiência de culto envolvente, eles não podem se tornar o centro da prática religiosa. As igrejas devem procurar integrar a tecnologia e a estética moderna de maneira que enriqueça e não substitua os aspectos mais profundos da fé cristã. O desafio para os líderes religiosos é ensinar aos fiéis que a verdadeira experiência religiosa não depende de uma experiência emocional intensa, mas sim de uma fé sólida, que se manifesta em ações diárias, no compromisso com os outros e no crescimento espiritual contínuo. A igreja deve ser um lugar onde a espiritualidade profunda seja cultivada, com tempo de oração silenciosa, reflexão sobre as Escrituras e um desafio contínuo para aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana. O impacto a longo prazo da estimulação sensorial nas igrejas pode ser significativo, tanto para o bem quanto para o mal. Embora esses estímulos possam ser eficazes em criar uma experiência de culto envolvente, é essencial que a igreja não perca de vista a necessidade de nutrir uma fé profunda e duradoura. A verdadeira experiência religiosa não deve ser baseada em picos emocionais ou em entretenimento, mas em um compromisso genuíno com a transformação interior e a aplicação dos ensinamentos de Cristo na vida diária. As igrejas modernas têm o desafio de equilibrar a utilização de tecnologia e estímulos sensoriais com a necessidade de cultivar uma fé sólida, que seja sustentada por práticas espirituais autênticas e transformadoras. Somente assim será possível garantir que a fé cristã continue a ser uma força duradoura de mudança e transformação, em vez de se tornar uma experiência efêmera, baseada em emoções passageiras e gratificação instantânea. A cultura da felicidade instantânea e seus efeitos no sistema de crenças. A cultura contemporânea, amplamente influenciada pela tecnologia e mídias sociais, tem alimentado uma busca incessante pela felicidade instantânea. As pessoas estão cada vez mais acostumadas a obter gratificação instantânea por meio de notificações no celular, entretenimento digital e outras formas de prazer imediato. Esse desejo de gratificação instantânea também permeia o ambiente religioso moderno. As igrejas que adotam a estética do show, com foco em criar experiências sensoriais intensas, estão, em muitos aspectos, alinhadas com essa busca por felicidade instantânea. A dopamina, liberada durante a adoração em ambientes ricos em estímulos visuais e auditivos, oferece uma resposta emocional imediata que pode ser viciante. A sensação de elevação espiritual pode ser comparada a outras formas de prazer imediato que as pessoas buscam em sua vida cotidiana, como assistir a vídeos virais ou participar de festas e eventos emocionantes. No entanto, essa cultura da felicidade instantânea pode ser problemática no longo prazo. Ela tende a valorizar o prazer momentâneo em detrimento de experiências mais profundas e significativas. No contexto religioso, isso pode resultar em uma desconexão com os fundamentos da fé, que muitas vezes envolvem sacrifícios, paciência e perseverança. A fé verdadeira não é construída apenas em momentos de pico emocional, mas também na reflexão diária e no compromisso com a transformação interior. A educação religiosa e o papel da reflexão espiritual. Embora a experiência sensorial possa ser uma parte significativa dos cultos modernos, é crucial que haja um equilíbrio com o ensino doutrinário e a reflexão espiritual. A educação religiosa desempenha um papel fundamental em ajudar os fiéis a entenderem as profundezas da fé e a aplicar os ensinamentos bíblicos em suas vidas diárias. Quando os cultos se concentram exclusivamente em criar experiências emocionais, os fiéis podem perder a oportunidade de crescer espiritualmente e desenvolver um entendimento mais profundo da fé cristã. A reflexão espiritual, que envolve momentos de oração, meditação e estudo das Escrituras, é fundamental para a formação de um relacionamento pessoal e duradouro com Deus. A ênfase excessiva nos aspectos sensoriais da adoração pode fazer com que os fiéis se concentrem mais na experiência imediata e menos na transformação interior que ocorre ao longo do tempo. Isso pode resultar em uma falta de profundidade espiritual, onde a fé é vista como algo que precisa ser constantemente alimentado por estímulos externos, em vez de ser uma prática de crescimento contínuo e introspecção. A experiência coletiva e a formação de identidade religiosa.
Uma das características mais marcantes dos cultos evangélicos modernos é a criação de uma experiência coletiva, onde os fiéis compartilham emoções intensas em um espaço comum. A música, os efeitos de luz e a participação ativa de todos os presentes criam uma sensação de unidade e pertencimento. Esse sentimento de comunhão, por sua vez, reforça a identidade religiosa de cada indivíduo, pois ele se vê como parte de uma comunidade de fé que compartilha não apenas crenças, mas também uma experiência sensorial imersiva. O cérebro associa a comunidade religiosa à sensação de recompensa, o que aumenta a motivação para continuar participando desses cultos. A identidade religiosa é, então, formada não apenas por uma adesão intelectual às doutrinas, mas pela experiência emocional compartilhada durante o culto. Esse fenômeno é especialmente evidente em igrejas de grande porte, onde o ambiente e a produção de uma experiência sensorial massiva tornam a participação um evento altamente emocional. Ao mesmo tempo, esse fenômeno pode levar à homogeneização da fé, onde os fiéis começam a buscar apenas experiências que confirmem sua identidade religiosa emocionalmente. As igrejas podem sentir a necessidade de manter um padrão alto de estímulos sensoriais para garantir que os fiéis permaneçam engajados, o que pode criar um ciclo de constante busca por novos picos emocionais. A estética do show religioso e a comercialização da fé. A transição das igrejas tradicionais para as igrejas modernas, muitas vezes associadas a megacultos e grandes produções, está diretamente ligada ao fenômeno da comercialização da fé. A estampa de shows religiosos, com luzes, efeitos especiais e performances musicais de alta qualidade, transformou a experiência religiosa em um espetáculo. Esse modelo busca se alinhar com a cultura de entretenimento do século XXI, em que tudo, desde filmes a eventos esportivos, é projetado para oferecer um espetáculo visual e emocional. As igrejas começaram a adotar esses elementos para atrair novos membros, especialmente uma geração mais jovem, que é altamente influenciada pela cultura de consumo. A estética do show religioso não se limita a uma simples decoração ou ao uso de uma música de fundo. Ela envolve a criação de uma experiência sensorial que mistura música envolvente, efeitos de luz dinâmicos, projeções visuais e, muitas vezes, um culto interativo. A música tem um papel central. Com acordes vibrantes, batidas pulsantes e letras emocionais, ela cria um clima de excitação e estimula a produção de dopamina, o neurotransmissor associado ao prazer e à recompensa. Essa experiência sensorial imersiva tem um impacto significativo no cérebro, criando uma recompensa emocional que os participantes associam à experiência religiosa. Para muitos, a sensação de pertencimento e de estar conectado com algo maior se torna intensificada, não apenas pela música, mas também pela experiência de estar fisicamente presente no culto. O uso de luzes, projeções e câmeras ao vivo tornam a participação no culto uma verdadeira experiência audiovisual, onde todos os sentidos são envolvidos, muitas vezes de forma similar a um evento de grande porte, como um show de rock ou um espetáculo multimídia. A comercialização da fé. Religião como produto. A comercialização da fé é um fenômeno multifacetado que transcende a simples adição de efeitos visuais ou música aos cultos. Ela se reflete na forma como as igrejas, especialmente as megacultos, começaram a se tratar como empresas, adotando estratégias de marketing e branding para promover a experiência religiosa. As igrejas modernas não estão apenas pregando o evangelho, elas estão oferecendo um produto que precisa ser consumido. Esse modelo de venda da fé é visível em muitas práticas comuns no ambiente das igrejas contemporâneas, como a merchandising de produtos religiosos, camisetas, CDs de músicas do culto, livros, a criação de uma marca para a igreja e a ênfase na popularidade e no crescimento rápido. Igrejas com mais recursos investem em campanhas publicitárias, sites sofisticados, aplicativos de celular e até em programas de televisão que divulgam suas atividades. O culto em si, com sua produção elaborada, é quase como uma mercadoria, em que os participantes não estão apenas buscando uma experiência espiritual, mas uma experiência de consumo. A programação da igreja se adapta ao calendário dos fiéis como se fosse uma agenda de entretenimento, oferecendo eventos especiais, cultos temáticos ou shows musicais, todos com o objetivo de manter a retenção dos fiéis. A busca por novos membros se assemelha a uma campanha publicitária voltada para uma audiência cada vez maior.
o que alimenta um ciclo constante de busca por mais e mais espectadores que consumam a experiência religiosa da maneira mais intensa possível. Com a comercialização da fé, surge a questão da autenticidade espiritual. A experiência religiosa, que tradicionalmente deveria ser uma prática de reflexão, transformação e crescimento espiritual, pode ser transformada em uma experiência de entretenimento que visa agradar ao público e gerar uma resposta emocional imediata. Esse fenômeno coloca em risco a profundidade espiritual do culto, pois o objetivo se desloca de crescimento interior para a fidelização do consumidor. A fé, em muitas dessas igrejas modernas, corre o risco de ser tratada como um produto a ser consumido e não como uma caminhada de transformação espiritual. Como resultado, os cultos podem se tornar superficiais, com ênfase nas emoções momentâneas, em vez de uma transformação duradoura na vida dos participantes. A verdadeira espiritualidade requer compromisso e paciência. Enquanto os espetáculos religiosos, muitas vezes, enfatizam a gratificação instantânea e a excitação imediata, distorcendo o propósito da fé cristã. O foco em maximizar a experiência do culto leva ao mercado religioso de culto, onde diferentes igrejas competem pela atenção e pela lealdade dos fiéis. Como no mercado de entretenimento, essas igrejas criam estratégias para atrair mais espectadores e garantir que o público continue engajado. A duração do culto, o número de eventos especiais e a oferta de experiências exclusivas se tornam métodos de retenção de membros. Algumas igrejas vão tão longe ao criar uma espécie de loja de produtos espirituais, com bênçãos vendidas, onde os fiéis são convidados a investir em sua fé para alcançar mais benefícios materiais ou espirituais. A comparação com o mercado de consumo e a publicidade é evidente. Igrejas utilizam estratégias de marketing, branding e até promoções para atrair e manter fiéis. Isso é algo que se tornou ainda mais evidente com a presença da internet, onde as igrejas têm estratégias digitais para promover sua marca religiosa, além de produtos e serviços que podem ser adquiridos diretamente online. Consequências a longo prazo. A longo prazo, a comercialização da fé e a transformação da religião em um espetáculo pode levar a uma mudança na percepção da própria essência da fé cristã. Quando a igreja se torna um negócio e a experiência religiosa é tratada como um produto, as pessoas podem passar a ver a fé mais como uma opção de entretenimento do que como um caminho espiritual para a transformação interior. Isso pode diluir a autenticidade religiosa e promover uma visão mais superficial e consumista da fé. A resposta da igreja tradicional e o desafio da espiritualidade profunda. Enquanto muitas igrejas modernas buscam adaptar-se às demandas do público contemporâneo, a igreja tradicional enfrenta um desafio significativo: como manter a espiritualidade profunda e introspectiva em um mundo que cada vez mais valoriza a gratificação instantânea e a experiência emocional intensa? Igrejas mais tradicionais, com liturgias mais focadas na reflexão e no estudo das Escrituras, se veem muitas vezes em oposição ao modelo do show religioso. No entanto, elas também enfrentam o risco de perder a relevância para as gerações mais jovens, que estão cada vez mais acostumadas a ambientes sensoriais altamente estimulantes. A espiritualidade profunda não se baseia apenas em sentimentos passageiros ou experiências momentâneas, mas em um relacionamento contínuo com Deus, marcado por oração, estudo e prática dos ensinamentos bíblicos. Esse tipo de espiritualidade requer paciência e comprometimento, e é alimentado pela compreensão intelectual e pela transformação interior. Ao contrário das igrejas modernas, que podem priorizar emoções imediatas, a espiritualidade profunda busca um crescimento constante e uma conexão genuína com Deus. No entanto, a igreja tradicional pode aprender com os aspectos positivos da experiência sensorial das igrejas modernas. A integração da música, da arte e da tecnologia pode ser uma forma eficaz de engajar os fiéis de maneira emocional, sem perder de vista o objetivo principal da fé, que é a transformação espiritual duradoura. A questão da autenticidade espiritual em um mundo de estímulos externos. À medida que as igrejas evangélicas modernas continuam a adotar uma estética cada vez mais imersiva e estimulante, uma pergunta crucial surge: onde está a linha entre autenticidade espiritual e a busca por experiências sensoriais intensas?
Embora a busca por uma experiência religiosa envolvente não seja, por si só, algo negativo, é fundamental refletir sobre como essas experiências se relacionam com os objetivos espirituais de longo prazo. A espiritualidade não deve ser baseada apenas em momentos de êxtase emocional, mas em um processo contínuo de transformação interior. Porém, a constante estimulação sensorial pode obscurecer essa autenticidade espiritual. Quando a experiência religiosa se torna mais sobre os estímulos externos, luz, som, etc., do que sobre a transformação interna, há o risco de que a fé seja tratada como uma experiência temporária e não como uma prática de crescimento contínuo. O papel da Igreja no século XXI, equilibrando emoções e espiritualidade profunda. No cenário contemporâneo, a Igreja enfrenta um desafio significativo. Como equilibrar a busca por emoções intensas e experiências sensoriais com a preservação da espiritualidade profunda e autêntica? À medida que as igrejas modernas buscam atrair uma geração acostumada a estímulos visuais e auditivos rápidos, elas também enfrentam o risco de diluir os aspectos mais profundos e transformadores da fé. O uso de música vibrante, luzes e outros efeitos sensoriais pode ser eficaz para criar uma experiência de comunhão imediata entre os fiéis. Esse tipo de culto tem o potencial de gerar uma resposta emocional intensa, que pode ser muito eficaz na atração de novos participantes. No entanto, o grande desafio é garantir que essas experiências emocionais não se tornem o foco central da fé, mas sim um meio de criar uma conexão mais profunda com a prática cristã. A espiritualidade profunda, que se baseia na reflexão constante no estudo da palavra e na prática de valores cristãos como o perdão, a caridade e o amor ao próximo, não pode ser substituída pela busca de picos emocionais. A verdadeira fé cristã exige mais do que momentos de êxtase sensorial. Ela exige dedicação diária, compromisso com o serviço aos outros e, acima de tudo, uma conexão contínua com Deus. Equilibrar os estímulos sensoriais com a espiritualidade profunda significa garantir que, embora as igrejas modernas possam se beneficiar dos recursos tecnológicos, elas também devem manter um forte foco na ensinação doutrinária, na oração silenciosa e na reflexão pessoal. Quando os fiéis conseguem encontrar um equilíbrio entre a emoção e a contemplação, eles estão mais propensos a experimentar uma fé que vai além dos momentos de intensidade imediata, permitindo-lhes crescer espiritualmente ao longo do tempo. Uma igreja que seja capaz de integrar tecnologia e espiritualidade de maneira equilibrada pode, de fato, engajar um público moderno, sem sacrificar a profundidade da mensagem cristã. Esse equilíbrio exige uma liderança responsável, que não apenas busque oferecer uma experiência emocionalmente carregada, mas que também eduque os fiéis sobre a importância de uma espiritualidade duradoura, que se manifesta não apenas em momentos de culto, mas também na vida cotidiana. O desafio da igreja no século XXI é criar um ambiente que seja ao mesmo tempo acolhedor e inspirador, mas que também incentive um crescimento espiritual genuíno. Uma fé que seja profunda e duradoura não pode depender exclusivamente de estímulos sensoriais para existir, mas deve ser nutrida por ensinos sólidos, orações sinceras e um compromisso constante com os princípios de amor e compaixão que fundamentam o cristianismo. Conclusão: a necessidade de um equilíbrio entre emoção e espiritualidade. A interação entre a dopamina e os estímulos sensoriais presentes nos cultos evangélicos modernos é uma ferramenta poderosa para engajar os fiéis e criar uma experiência religiosa imersiva. No entanto, é crucial que as igrejas se conscientizem do impacto que essa estética pode ter sobre a espiritualidade de seus membros. Um culto que apenas gera emoções intensas pode levar à dependência emocional e à superficialidade espiritual. A verdadeira fé deve ser construída sobre práticas espirituais profundas e sobre um relacionamento genuíno com Deus. A igreja do futuro precisa equilibrar os elementos sensoriais modernos com uma ênfase na transformação interior e no crescimento espiritual contínuo. A fé não deve ser apenas uma busca por gratificação imediata, mas uma jornada de autoconhecimento, reflexão e conexão profunda com Deus.